todo desarme, por mais seguro que seja, ele traz um dano, né? Exato. Os sistemas de segurança estão lá, mas precisa de manutenção. A gente conta prédios que às vezes disjuntores nem mais desarmam. E aí que a gente entra no estado de pegar fogo, folgas em parafusos, que dá ponto quente. Hoje a gente já consegue fazer algumas estratégias para tirar a necessidade de alterar a subestação, porque hoje para alterar uma subestação de valor elevado. Eu vi outro dia uma pessoa reclamando, dizendo, fala-se muito em placas solares, mas faltou luz e eu fiquei sem luz. Talvez seja um senso comum, então eu queria que vocês explicassem, que vocês sejam didáticos com a gente aqui para entender melhor. Eu instalar placas solares, a gente trazendo um pouquinho também a questão da energia solar, eu também preciso fazer essa avaliação do prédio, da carga, se é possível, não é isso? Sim, sim. Começando pela análise de carga, né? Sim. Uma similaridade a se fazer é um roteador Wi-Fi. Então, você tem ali uma quantidade de velocidade disponível, né, de banda disponível para X dispositivos. Então, se eu coloco 500 celulares ali, eu vou ter uma velocidade muito baixa para ser compartilhada por aqueles dispositivos, certo? Então, trazendo para a subestação, a gente já tem uma carga que foi dimensionada, foi instalada, e aquela fonte de energia está dimensionada para aquela carga. Então, a importância da análise de carga é justamente entender quantos dispositivos, quantos celulares a gente consegue encaixar ainda naquela subestação. Então, a importância eu sei que eu tenho uma carga que foi dimensionada há 20 anos atrás, mas eu sei que também que com a análise de carga eu percebi que eu uso 80% da minha subestação no pico, né, como a Helena falou. Então, eu tenho ali em torno de 20% para trabalhar. Isso provavelmente não vai ser o suficiente para atender toda a demanda de carregadores, né? Então, a gente entra com um trabalho de quê? Primeiro, estabelecer o número máximo de carregadores que aquele prédio vai instalar. Sim, colocar em risco a subestação. Sim. Porque se a gente sobrecarrega a subestação, vai ter desarme, né? E aí, todo desarme, por mais seguro que seja, ele traz um dano à malha elétrica do prédio. Assim, meu disjuntor desligou. Aquilo ali, por menor que seja, traz um dano, né? Exato. Talvez imperceptível no primeiro momento, mas com o passar do tempo, né? Aquela eficiência da subestação ela vai caindo. Então, se você desarma a subestação, tem várias consequências, né? De perda de materiais, equipamentos eletrônicos. Queima de material. É muito queima de abrupto, material, né? muito Abrupto. Então, Isso- assim, você traz riscos e danos para a subestação em si e para os moradores, né? Então, a importância inicial é essa. Mas, Tato, descobri isso aí. Então, eu sei que a minha carga está insuficiente. O que é que o síndico deve fazer para poder pedir a Coelba para poder aumentar essa carga? Pronto. O primeiro passo é, de fato, ligar para a Coelba e perguntar se há disponibilidade para aumento de carga, né? Que também é um desafio em Salvador. Então, pode ter ou não. A Coelba vai dizer, vocês podem aumentar o tráfego de vocês para um valor X, né? Sem comprometer a malha elétrica da rua ou do bairro, né? Isso pode acontecer. Havendo essa possibilidade, o condomínio pode sim fazer um plano de investimento para ter um aumento da subestação, né? Então, todas essas opções a gente entrega na análise de carga, né? Que você consegue colocar mais 10 carregadores. E aí, chegando no 8º, no 7º carregador, a gente sugere que se faça uma avaliação em assembleia para que se tenha um investimento para, né, investir na subestação. Então, você aumenta a sua capacidade de fornecer energia. Sim, e se eu instalar placas solares, eu ainda preciso fazer essa solicitação junto à Coelba? Para aumentar o tráfego. Sim, ou a qualquer concessionária, né? Exato. Se eu tenho ali uma geração de energia a mais, né? Eu preciso ainda fazer esse dimensionamento na subestação? O ideal é que seja feito, porque você vai ter ali a energia solar, né, e a demanda de carregadores. Porém, para condomínios, a gente tem um desafio. Alguns condomínios são tipo A, né, classificados como tipo A, um tipo de consumidor, e outros como tipo B, né? Então, a gente tem ali diferenças de tarifação. Então, a gente tem a demanda contratada, então tudo isso pesa. Então, é uma análise a ser feita de fato, né, qual é o custo-benefício em energia solar, manter aquela sua subestação para fornecer mais carregadores veiculares, Sim. ou você se adequar para a categoria tipo B para ter um custo menor de energia e ser mais eficiente em sua energia solar. Agora, a Cristina, não te cortando, Cristina falou aqui, já estamos fazendo, vou botar aqui na tela, a reforma elétrica e o projeto de medição de cargas. O morador terá que aguardar um pouco. O prédio não tinha estrutura, então ele vai ter que carregar aí em alguns lugares da cidade que estão oferecendo, né? Complemente, Lino, por favor. Hoje a gente também traz algumas outras opções que o Tassi não comentou, mas de equipamentos que já tem disponível no mercado
em que não há necessidade de fazer mudanças na subestação, tá? Então, isso a gente vai falar mais na frente, provavelmente, mas hoje a gente já consegue fazer algumas estratégias para tirar a necessidade de alterar a subestação, porque hoje, para alterar uma subestação, um pouco de valor elevado, tá? Para os Sim. Nem sempre tem condomínios, essa disponibilidade, né? nem sempre consegue, É exato. divisão de despesa, né, Exato, minha é. gente? Nós Os não meninos pegamos. vão me dizer aqui, se eu faço uma avaliação na minha... O dimensionamento, né? Isso. Faço uma avaliação ali da minha rede elétrica. E aí, eu tenho economia já nisso aí. Não tenho, não? Porque deve ter um monte de fio lá desencapado, né? Meu prédio foi isso. E Castro disse que foi ver a subestação lá do... Eu Tomou um saí me susto. tremendo de lá de baixo. Eu falei com o síndico, ele fez, deu. Eles já fizeram o trabalho, que é uma obra que ninguém vê. É que é uma obra isso, que, verdade. Que uma política não dá volta, que ninguém vê essa obra. É verdade. Só que resolveu, porque imagine, eu estou no 3º andar, foram ver uma sala no 8º andar. Quando o cara mexeu lá, desligou tudo meu no 3º, mas que Tem pode. alguma coisa errada aí, Tudo né, errado. meninos? Já resolveu. Deixa eu até complementar o que o Tassi falou em relação a desarmar o disjuntor da subestação por sobrecarga. Hoje a gente encontra prédios que às vezes os disjuntores nem mais desarmam. E aí que a gente entra no estado de pegar fogo, de explodir um transformador. Desarmar é uma coisa positiva, Exato, né? E mesmo de É forma sinal de segura, risco, né? mas... Exato. Né? Então hoje a gente encontra barramentos que estão com folgas em parafusos, que dá ponto quente. Então, quando a gente fala de fazer uma análise da estrutura da rede do prédio para aceitar os carregadores, tanto e a energia solar também, é fazer essa avaliação também, tá? Sim. Não só fazer análise de carga. Análise de carga é um complemento da avaliação que a gente faz, que deve ser feita, na verdade, por qualquer profissional que vai fazer a instalação dos carregadores, porque os sistemas de segurança estão lá, mas precisam de manutenção. Sim. Certo? E a gente tem muitos prédios que a gente encontra hoje que não tem essa manutenção. Somente os prédios mais antigos, que os padrões são antigos, a gente não encontra esse tipo de proteção nesses prédios. Eu vi outro dia a pessoa, placa solar já tem um tempinho no mercado aí, a gente falando, todo mundo investindo antes mesmo aí dessa tarifa do sol tão falada, né? Mas muitos condomínios investindo, e eu vi outro dia uma pessoa reclamando, dizendo, fala-se muito em carro ou em placas solares, mas faltou luz e eu fiquei sem luz, né? Eu acho que é uma propaganda em tese, né? Talvez não foi bem explicado para ela, enganosa, né? Então, essa talvez seja um senso comum que as pessoas pensam, eu tenho placa solar e não vou ser prejudicado nesse sentido. Então, eu queria que vocês explicassem que existem possibilidades, né, de instalação e que vocês sejam didáticos com a gente aqui para entender melhor. Tá. O que acontece? A gente pode ter 3 tipos de conexões dos painéis solares, tá? Junto com a concessionária. Você pode ter o off-grid, o híbrido e o on-grid, tá? O off-grid é totalmente desconectado da Coelba, no caso aqui de Salvador, na Bahia. Ele funciona com banco de baterias, e aí as energias, as placas fotovoltaicas, elas geram energia durante o dia, armazenam na bateria, e você vai consumindo dessa bateria, certo? Então, esse tipo de sistema, se falta energia, se tiver com energia, você está energizado o tempo inteiro, certo? As baterias são dimensionadas para atender todos os equipamentos que vocês têm. Durante uma quantidade de horas. Ali. Durante Ela uma quantidade tem de uma horas, autonomia, né? autonomia. Geralmente elas são bem dimensionadas, tá? Como você está desconectado totalmente da concessionária, elas conseguem atender durante 2, 3, 4 dias se você tiver falta de incidência de sol nas placas, tá? Você tem a híbrida, que ela funciona tanto na parte conectada como na parte desconectada. É um inversor que ele consegue fazer a conversa com o sistema off-grid e com o sistema on-grid. Então, ela trabalha com a falta de energia entre o sistema off-grid, tá com energia, ela trabalha no on-grid, tá? E continua as baterias com a armazenamento máximo. E você tem um on-grid, que ela é totalmente conectada à concessionária, mas você não tem um banco de bateria. Então, quando falta energia, não é que sua energia solar parou de funcionar, tá? Ela está alimentando ainda o inversor. Só que tem um normativo técnico que solicita que os inversores desarmem. Por quê? Digamos que a Coelba vai dar uma manutenção na rede deles e eles desligam o sistema deles. Se todo mundo tiver energia solar aqui, vai continuar alimentando. Então, você nunca vai deixar de ter rede viva na Coelba, tá? Então, a ideia do sistema desligar é exatamente para isso, tá? Para a gente não ter um fluxo retornando quando estiver Perfeito. desarmado. Agora, nos condomínios, o ideal é ter esse sistema on-grid que fala? Exato. Porque, bom, às vezes cancela, né? Os portões automáticos. Então, isso seria o ideal. E se eu não consigo investir nesse ideal? Eu tenho como fazer um investimento e pelo menos as portas, né? O básico, eu conseguir ter autonomia para poder ter o funcionamento? Pronto.
Se bem que não tem como consegue, funcionar, né? Tá sem não, luz mas também, né? Ó, cada projeto ele vai dar demanda ali daquele condomínio. Então é possível sim você fazer uma mescla ali daqueles equipamentos ou dar soluções como no Bricks, por exemplo. Exato. Que você vai ter a falta de energia e vai ter uma demanda para fornecer energia durante 2 horas, 3 horas, né? Não é comum a gente ter uma falta de energia durante um dia inteiro. Uhum. Isso não é comum, né? Não é impossível, mas não é Apagão já se passou, mas né? não é comum. Então, assim, normalmente tem equipamentos que são mais acessíveis para suportar 2 horas, 3 horas, 6 horas de autonomia de bateria de energia para uma cancela, para Sistema de elevadores, câmeras, né? Em por casos de que não tenham geradores. Então, é possível sim, né? Fazer essa mescla de energia solar on-grid com outra energia solar híbrida e por aí vai. Então, é possível desde que se tenha, de fato, como investir nesse recurso, né? Sim, é. Bela, importante é o seguinte: esse sistema que tem, você falou, é um grid, que tem a bateria e tem o Híbrido. né? Híbrido. Eu com híbrido, se faltar lá na Coeba, eu tenho a bateria, não é Exato. Isso. Exatamente. Com esse caso aí, é importante também eu ter o gerador, que tem gerador, ou não precisa do gerador? Então, hoje a gente tem não só condomínios como indústrias, tá? Que estão retirando o gerador, porque é o que acontece. A ideia do gerador é suprir uma demanda de energia que ele não vai atender 100%, tá? A demanda necessária do prédio. Ele vai atender as partes mais necessárias, que são elevador, lâmpada de iluminação de emergência, sistema de câmeras, basicamente. Então, consegue, tanto na indústria como os condomínios hoje, a gente tem um sistema de baterias para entrar em períodos de... Como a gente chama? Do grupo A. De alta demanda. Sazonal. Na área sazonal. Que o custo, Área sazonal. que é a hora do custo do quilowatt-hora. Hora sazonal. Ah. Que o custo do quilowatt é mais caro. Então já tem alguns condomínios que já utilizam essa estratégia. Então eles retiram a energia deles, utilizam o banco de bateria, alimenta por um tempo enquanto está passando, que é das 6 às 8 horas da noite, depois retorna para a energia novamente. E hoje, não aqui em Salvador, a gente não vê muito isso, mas em São Paulo, a gente já tem alguns prédios que tem bancos de baterias, tá? Estacionários. Elimina o gerador. O gerador. O gerador. Sim, é possível. Então, é possível. E eles já fazem isso para poder, se caso falta energia, ser alimentada pelo banco de bateria bem dimensionado, tá? Tem que ser bem dimensionado. É uma tecnologia que até um tempo atrás era muito cara, Exato. né? Então ela estava numa tendência de queda de preço, Exato. ficando mais acessível. Exato. Eu acho que todos esses equipamentos, né? Sim. Tanto de carregadores, que é uma coisa mais atual, Uhum. como também de placas, né? A Exato. placa era muito mais Os kits estão cara. mais acessíveis Estão também. mais, né? Exato, exatamente. Exatamente. Por que eu perguntei o negócio do carregador, do gerador? Que existe prédio em Salvador que eu conheço que tem gerador e por falta de manutenção do gerador, quando faltou energia, ele não ligou. E a função dele é ligar quando faltou energia. né? Tudo precisa de Exato. manutenção, Então, né, minha Socorro também, gente? gerador.